Pela fé que uma vez me foi dada, para seguir o Cordeiro de Deus, pela graça de Deus enviada, andarei com valor para os céus. Quero andar de valor em valor e seguir a Jesus, meu Senhor, até que um dia receba no céu a coroa que me dará Deus. Em Jesus eu farei 1000 proezas, no combate da fé e do amor. Nele eu tenho vigor e destreza para lutar e para ser vencedor. Quero andar de valor em valor e seguir a Jesus, meu Senhor, até que um dia receba no céu a coroa que me dará Deus. Enquanto esse dia não chegar, nós temos que perseverar, como Jesus disse, até o fim, para que possamos desfrutar dessa salvação que já nos foi prometida, realizada e garantida por Jesus Cristo. E nós estamos caminhando para ela, no caminho que o próprio Deus abriu, que é o novo e vivo caminho, que é o próprio Cristo. Ele disse: eu sou o caminho. Esse caminho que Cristo diz que é o caminho que nos conduz para a vida eterna, que nos leva à salvação, que nos leva para a promessa e a esperança gloriosa de Deus, da eternidade, da vida perfeita, em abundância com Ele. Só que, até chegar ao fim desse caminho, nós temos que, enquanto estiver aqui andando nele, combater o bom combate da fé. Porque senão, podemos ser vencidos. E o próprio Jesus vai dizer: aquele que vencer sentará comigo, ser fiel até a morte. Então Jesus ele vai nos ensinando a uma vida perseverante indo até o fim. Interessante que o escritor aos Hebreus, ele vai dizer que nós nos tornamos participantes da promessa se retivemos ela até o fim. Não é crer, dizer que está em Cristo e depois desaperceber, desanimar, abandonar, desviar, apostatar. É perseverar até o fim. E o apóstolo Pedro, na sua primeira carta, capítulo 1, versículo 9, ele vai dizer sobre essa verdade que eu estou falando, orientando os irmãos. Ele diz: alcançando o fim da nossa fé, a salvação da nossa alma. Observe que tem um fim. Se tem um fim, então nós temos que ir até o fim. Você ainda não chegou no fim. Eu ainda não cheguei no fim. Nós que estamos em Cristo ainda não chegamos no fim. Esse fim se dará com duas ocasiões. Ou com a morte, e já estamos saindo daqui e guardado para o dia de glória, ou com o dia da glória, que é o dia da vinda de Cristo, para levar os que aqui estiverem vivos e os que morreram ser ressuscitados, para todos estar com Ele, desfrutando dessa grande promessa que tanto foi batalhada, foi guardada, foi valorizada em nós, pela nossa fé em Jesus, perseverando até esse dia. Esta é a grande esperança de todos nós que estamos em Cristo. Mas, escutem, meus amigos e irmãos, principalmente meus irmãos em Cristo Jesus. Precisamos chegar até o fim. Nós estamos numa caminhada. Nós fomos tirados de uma situação e colocados em outra confortável dentro da presença de Deus. Diz a palavra de Deus que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Porém, você tem que estar habitando nesse esconderijo. Se você desviar e sair dele, você perde esse descanso e logo perde a direção da salvação. É importante entender isso, pois o escritor aos Hebreus, lá no capítulo 10, versículo 39, o escritor aos Hebreus vai advertir os irmãos dizendo: nós, porém, não somos daqueles que se desviam para a perdição, mas somos daqueles que conservam a nossa alma para a salvação. Perseverar é conservar a alma
para a salvação. Já temos a promessa da salvação. Já temos a certeza da salvação. Já estamos caminhando nesta salvação. Mas até chegar ao final, você pode correr o perigo de desviar, abandonar, apostatar, desprezar e abrir mão desta tão grande graça de Deus, que é esta salvação que Ele nos dá em Cristo Jesus. O próprio Jesus Cristo vai dizer que temos que perseverar até o fim para ser salvos. A salvação é nele. Esse perseverar é permanecer na doutrina dele, na palavra dele. Interessante que o apóstolo Paulo vai dizer aos irmãos, escrevendo a sua primeira carta aos Coríntios, 15, 1 e 2, ele vai advertir os irmãos da seguinte palavra, da seguinte forma: irmãos, o evangelho que eu vos tenho notificado, no qual vocês creram, no qual vocês permanecem, pelo qual vocês só serão salvos, pelo qual, olha o que Paulo vai dizer, pelo qual vocês serão salvos, se, aí Paulo coloca um condicional. Vocês já alcançaram esse evangelho, já estão nesse evangelho da salvação. Agora essa salvação, ela tem um final para você receber ela, para você desfrutar dela. Você está na promessa, está no caminho, está predestinado na direção para a vida com Deus. Se você sair dessa direção, você perde essa direção de Deus. E Paulo vai dizer, o evangelho que eu vos tenho notificado, o qual eu anunciei a vocês, no qual vocês receberam, pelo qual vocês creram, pelo qual vocês permanecem e pelo qual vocês serão salvos, se o retiverdes, tal como eu tenho vos anunciado, se é que não cresce em vão. Então, observe que toda a Bíblia ela nos adverte de uma perseverança. O próprio Jesus vai dizer, tendo pouca força, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Porém, eis que diante de ti pus uma porta aberta. Tendo pouca força, nós somos fracos, mas em Cristo tudo podemos. Em Cristo, então se submeta a Cristo, ande por Cristo, confie em Cristo, se entregue a Cristo e se dedique ao senhorio de Cristo. Pois a Bíblia diz isso, lá em Salmos, entrega teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Jesus vai dizer, nada podeis fazer sem mim, nada podeis fazer. Então o homem sem Cristo, ele continua na derrota, é um perdedor, mas em Cristo nós somos mais que vencedores, se estivermos nele. Foi o que Jesus disse lá em João 15:7. Se vocês estiverem em mim e as minhas palavras estiverem em vós. Olha a condição que Jesus disse. Lá em João 8:31, Jesus vai dizer, se vocês guardarem a minha palavra, serão verdadeiramente meus discípulos e conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Olha a condição, se você guardar a palavra de Cristo, estiver na palavra de Cristo. Olha o que o apóstolo Paulo vai dizer, escrevendo sua primeira carta a Timóteo 4, no versículo 16, Paulo vai advertir Timóteo, dizendo o seguinte, cuida de ti e da doutrina, porque fazendo isto, te salvarás. Olha para aí. Mas Timóteo já não era salvo? Mas ele só permanecerá nessa salvação se ele cuidar da doutrina e não apostatar dela para a perdição. Há uma condição. Deus ele oferece ao homem a graça. É o homem que tem que aceitar, valorizar e reter. Se abrir mão, perde. É a Bíblia que ensina isso. Não tem essa ideia de salvo uma vez, salvo para sempre. O homem perde sim a salvação. O homem está numa caminhada que creu em Jesus. Tem que ir até o fim. Jesus diz, quem quiser vir após mim, não é chegar nele e ficar à vontade. É vir a ele e continuar seguindo a ele. Negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz. Nós estamos seguindo a Cristo, irmão. Pela palavra dele, pela fé nele, pela obediência a ele, pela submissão a ele, pela devoção a ele. Nós estamos seguindo a Cristo. E temos que seguir até o fim. Porque Jesus vai dizer, aquele que me negar, eu também o negarei. Aquele que me confessar, eu também o confessarei. Aquele que me deixar, eu também o deixarei. Isso é bíblico ou não é? Está dentro da palavra ou não? Jesus falou isso ou não? Está na palavra, irmão. Então não fica nessa história de que você é um escolhido, de que você é um privilegiado, de que você é o queridinho de Deus, que Deus escolheu você e o outro não. Cuidado. Salvação não é por escolha, é por fé. Pela graça sois salvos mediante a fé. Não é escolha, é fé.
quando Deus fala de escolha e de predestinação, essa escolha e essa predestinação é para aqueles que creem em Cristo. Paulo vai dizer aos Efésios: antes vocês estavam no mundo perdido, sem Deus, sem paz e sem salvação. Não tinha promessa de salvação. Mas agora, em Cristo, vocês que estavam longe, chegaram perto. Vocês que não eram da promessa, agora são. Está entendendo? Efésios 2, dá uma lidinha lá. Efésios 1, dá uma lidinha lá. Paulo vai dizer que hoje nós somos selados pelo Espírito Santo com a garantia do penhor da redenção, porque cremos no Evangelho. Não é porque fomos predestinados. A predestinação não é no indivíduo particular. A predestinação é no indivíduo que crê em Cristo e persevera até o fim. Porque o homem, ele não é chamado para uma vida a pulso, seguir e servir a Deus. Ele é chamado para servir. Ele é trazido para o reino da luz. Ele é esclarecido da verdade. E ele vai continuar usando a liberdade dele. Ele só continua na verdade se quiser. Se ele quiser, ele pode voltar para a mentira. Ele só continua na luz se quiser. Se ele quiser, ele volta para trevas. Ele só continua liberto se quiser. Se ele quiser, ele volta a ser escravo do pecado. Ele só continua com a promessa da salvação, indo para ela se quiser. Porque se ele quiser, ele abandona essa salvação e volta novamente para a perdição. A palavra de Deus vai dizer que muitos apostataram da fé. Apostatar quer dizer apartar-se, abandonar a fé. Só pode se afastar quem um dia estava junto. Só pode abandonar quem um dia estava andando na fé. Ninguém abandona a fé sem ter a fé. Então a Bíblia está cheia de advertência. Paulo vai dizer: aquele que está em pé, cuide para que não caia. Então, se você que está em pé, está na presença de Deus, caminhando para a glória, você pode cair sim. A Bíblia adverte isso. Se o diabo não tivesse o poder de nos desviar, a Bíblia não nos advertia a vigiar com ele. Por isso que a palavra de Deus vai dizer: vigiai, vigiai. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. E o diabo tenta nos desejos da carne, para você voltar à morte. Morte fala de separação, vida espiritual com Deus novamente. Espiritualmente com Deus, estamos reconciliados através da fé em Jesus, do arrepender-se, converter-se. Em Cristo estamos reconciliados, estamos com a comunhão com Deus. Mas se a gente não andar em espírito, não agradamos a Deus. E se andar na carne, é inclinação para a morte. Morte fala de separação. Voltará à morte espiritual novamente. Porque essa condição é o homem que escolhe a quem quer se submeter, ou a Deus ou ao diabo. Rejeitar, resistir a Deus ou ao diabo. É o homem que escolhe. Deus, ele dá a graça. Deus, ele dá a capacidade. Agora, a ação, a atitude é do homem que tem que seguir. É o homem que tem que caminhar. É o homem que tem que se converter. É o homem que tem que se arrepender. É o homem que tem que perseverar. É o homem que tem que valorizar. É o homem que tem que ser firme, constante e sempre abundante na obra do Senhor, que é a vida em Cristo, crendo nesta salvação. Entendeu como é isso, irmãos? Então, meus amados irmãos, deixa eu dizer uma coisa aqui para vocês, nesse momento de instrução que eu estou levando, bem simples, objetivo e importante. Lembre-se de uma coisa: o povo de Israel foi tirado do Egito. Era o povo da promessa. E Deus tinha aquele povo, era o povo dele, era o povo de Deus. Deus tirou o povo do Egito, tornou um povo livre. Agora deu a direção para o povo, para andar na presença dele, para prevalecer diante dos inimigos. Só que o povo desviava da palavra de Deus. Desviavam da direção de Deus. Não se submetiam à direção de Deus. Eram transgressores. Eram coração duros. Eram rebeldes, penitentes o coração, voltado para o erro. Prevaricavam. Não perseveravam na palavra, na direção de Deus. Sempre prevaricando. Sempre desviando da direção de Deus. O que é que acontece com esse povo, gente? Dá uma lidinha na história do povo de Israel. Tá? O povo de Israel, tudo que viveram ali, está como exemplo para a gente não praticar o que eles praticavam. Dentro dos erros, dentro do caminho errado que eles tomavam sempre. E entravam em condenação e em juízo. Bem, diz a palavra de Deus, que do povo que Deus tirou do Egito, só entraram 2 na promessa da Canaã terrena, tá? A promessa para Israel
quando saiu do Egito, foi a promessa de uma terra literal, terrena, que é hoje onde está lá o povo de Israel, naquele lugar que hoje é nação, é o Estado, é um país geográfico que Deus fez a promessa que ia dar ao povo de Israel. Deus deu. Agora, o bom é a gente entender e buscar compreender por quê só entraram 2 nessa terra, quando saíram do Egito. Diz a palavra de Deus que só entrou Caleb e Josué, daquela geração que saíram do Egito. Deus não permitiu nenhum outro entrar. Ele fez o povo passar 40 anos arrodeando no deserto, para renovar o povo, porque aqueles incrédulos, desobedientes, pereceram no deserto, e a Bíblia vai dizer, por causa da sua rebeldia, do seu coração duro e penitente, endureceram o coração para Deus, foram incrédulos e não se submeteram à vontade de Deus. Por isso que pereceram. Você acha que hoje o homem com toda essa vida rebelde, profana, pagã, esta vida banal, você acha que não é o filho da promessa? O cara já está na salvação, não perde mais ela. Cuidado, meu irmão, com esse ensino. Cuidado. Salvação, céu. Escuta uma coisa, deixa eu dizer uma coisa para você aqui. Céu, vida eterna. Ou inferno, condenação eterna. Não é questão de determinismo de Deus. Não é questão de predestinação incondicional fatalista. Céu ou inferno é questão de crer ou não crer, obedecer ou não obedecer. A palavra de Deus vai dizer, quem crer será salvo. Não é quem for escolhido. Quem não crer será condenado. A palavra de Deus ensina isso, Marcos 16, 15. 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 10 ao 12. Deus permitirá a operação do erro para que creiam na mentira todos os que não creram na verdade para se salvar. Por isso serão julgados e condenados, porque não creram na verdade. Não é porque Deus predestinou, é porque não creram na verdade para se salvarem. Meus amigos, não acreditem no que os homens ensinam. Os doutores, pastores, teólogos, pregadores, profetas, não acreditem não. Vão aprender de Cristo. Jesus vai dizer assim lá em João 12, 44 ao 48. Quem ouve a minha palavra e não crê, eu não julgo, porque já tem um que julgue a palavra que eu tenho pregado. Essa o há de julgar no último dia. E a Bíblia vai dizer que cada um dará conta de si a Deus. O homem não vai ser condenado pelo determinismo de Deus. Pelo determinismo de Deus. O homem será condenado pelo salário do pecado, que é a obra do homem. O salário do pecado é a morte. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna para todo aquele que crê em Jesus. Não é aquele que é predestinado. Aprendeu isso? Quer ser predestinado, quer ser eleito para o céu? Creia em Jesus enquanto é tempo. Quem tem o Filho de Deus tem a vida eterna. Quem não tem o Filho de Deus não tem a vida, mas a ira de Deus sobre esse permanece para sempre. É quem tem o Filho de Deus. Ter o Filho de Deus é crer em Jesus e se render a Ele e passar a seguir a Ele como Senhor. Não é quem é predestinado. Então, meus amados irmãos, esse é o meu trabalho, esclarecimento. Levar a verdade que liberta, levar à luz o esclarecimento, porque o que tem de ensino errôneo, o que tem de ensino maldito, o povo acha que vida com Deus é crer em Jesus e se filiar a uma igreja evangélica e passar a viver a prática de devoção religiosa. Os trabalhos, as obrigações, os rituais, os cerimoniais. As pessoas acham que vida com Deus, crer em Jesus e está salvo, é isso. É não, meu amigo. É não, meu irmão. É não, minha irmã. Crer em Jesus é uma atitude que o homem tem que ter. É uma atitude que leva o homem a tomar uma ação, a ter uma ação diante dessa atitude. Qual é a ação? É de ter a ação que Paulo teve, é ter a ação que Zaqueu teve. Que ação foram essas? Ação do arrependimento. Sem arrependimento não há remissão de pecado. Ninguém chegará a Cristo se não se converter e se arrepender. Não, vem assim do jeito que está, que Deus quer você assim. É mentiroso quem prega isso. Está pregando para agradar o povo. Pois a Bíblia, o Evangelho, não traz essa mensagem. O Evangelho convida o homem a primeiro arrepender e converter-se, para que depois receba o perdão dos pecados e só assim
tenha a comunhão com Deus, a presença de Deus, o refrigério e receba o dom do Espírito Santo. Dá uma lidinha lá, Atos dos Apóstolos, capítulo 2, 38, capítulo 3, 19. Dá uma lidinha lá que tu vai conhecer essa verdade que eu estou falando aqui. Não tem esse negócio não, meu irmão. Jesus só entrou na casa de Zaqueu depois que Zaqueu se arrependeu. Essa casa que ele entrou é a vida de Zaqueu. É a salvação de Jesus para a vida de Zaqueu. Jesus, ele quer entrar no teu viver. Ele quer levar salvação e segurança para a tua vida. Mas isso só vai acontecer, não é quando você estiver dentro de uma igreja, ser devoto e praticante de uma instituição religiosa. Isso só vai acontecer quando você se converter a Cristo e passar a andar por fé nele, perseverando, tendo cuidado da doutrina dele, andando cada dia, guardando a fé, fazendo o bom combate dela, até o fim, para não ser desviado dela. Amém, meus amados? Isso é a verdade que eu vos levo, tá? Se você não quer acreditar, que Deus tenha misericórdia de você. Quem não crê na palavra tem condenação. Quem crê é salvo. Não tem outro meio aqui, não tem o que dizer a ninguém. Irmão, mas eu não quero crer em Jesus. Amém. Então serás condenado, porque tu já estás. Jesus disse isso, irmão. Foi Jesus quem disse isso. Eu prego a Cristo. Eu sou discípulo de Cristo. O que eu prego é a doutrina de Cristo. Jesus nunca disse a ninguém, você é escolhido, você já é salvo. Você não se preocupe que não perde salvação. Jesus vai dizer em João 3,18. Quem nele crê não é condenado. Mas quem não crê já está condenado. Já está condenado. Não vai ser, já está. Só falta o quê? Sair daqui e seguir para o juízo, para receber a sentença divina, para ir cumprir na eternidade sem Deus. Meu irmão, creia em Jesus Cristo. Volte para a palavra. Saia desses ensinamentos dentro dessas igrejas, por esses professores de teologia, esses doutores, esses pregadores, esses profetas, esses pastores que não têm compromisso com o reino de Deus e nem se importa com a tua alma. Eles querem o lucro, é a causa de ganho que vocês dão a ele. Eles querem manter os seus impérios gloriosos e ele reinando e imperando sobre vocês, para que vocês estejam lá exaltando a majestade dos ministérios, honrando e glorificando e servindo os imperadores nos seus impérios, castelos, chamado igreja. Jesus nos chamou, foi para seguir a ele pela palavra. Jesus não chamou ninguém para estar dentro de igreja, vivendo uma vida religiosa, dentro da acomodação, dentro da satisfação, do conveniente, do satisfatório, achando que está bem com Deus. Muitos estão mortos com o nome de que vive. Muitos estão perdidos e dormindo dentro das igrejas. Desperta tu que dormes e Cristo te esclarecerá. Aqui está indo para você a luz de Deus, a verdade que liberta. Então, a vida com Deus é uma caminhada, irmãos. E nessa caminhada nós temos que perseverar. Quando Paulo disse aos romanos, quem nos separará do amor de Cristo? A morte, a perseguição, a espada, a fome e a nudez? Nada nos separará do amor de Cristo. Sabe o que Paulo estava dizendo aí, irmão? Paulo não estava dizendo que ninguém podia separar eles não, irmão. Que eles eram escolhidos e não tinha como se separar. Sabe o que Paulo estava dizendo aí? Você tem que entender o contexto desse texto que Paulo fala e entender a situação que ali estava acontecendo. Nesse momento, o povo, os cristãos, estavam sofrendo uma grande perseguição de Roma. Os cristãos estavam sendo perseguidos, mortos à espada, preso, privado até do alimento. É quando Paulo vai dizer, irmãos, não se preocupe com esse sofrimento, suporte a leve e momentânea tribulação, porque não se compara ao peso da glória que estamos para receber. Não deixe a dificuldade, a perseguição, a doença, a espada, o problema separar vocês da promessa, da esperança. Continue se alegrando na esperança, sejam pacientes na tribulação e perseverem, irmão, em oração para não sair desta grande promessa que Cristo nos fez. É aí quando Paulo diz, quem nos separará do amor de Cristo? O que é que está te desviando da presença de Deus? É a dificuldade? É porta de emprego? É saúde física? É problema na família? É problema na tua área financeira? É isso que Paulo está dizendo. Meu irmão, te alegra no Senhor.
suporta a leve e momentânea tribulação. A dificuldade, isso é uma coisa natural, e todos neste mundo vai sofrer, seja justo ou injusto. Eclesiastes 9:2 diz isso. Tudo sucede de igual aqui na terra para todos. Não, mas eu sou crente, vou para a igreja para receber a vitória, para receber isso. É mentira. Jesus não ensinou isso. Jesus não ensinou nada disso a ninguém. O que ele ensinou foi: no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Jesus não mandou ninguém estar dentro de igreja fazendo campanha de vitória, de pacto, de voto, para parar de sofrer, para receber vitória, para receber solução de problemas, ser vitorioso, não ter derrota. Não! Jesus vai ensinar os seus discípulos a suportar. Vocês vão ser perseguidos, vão ser mortos, vão passar dificuldade, vão ter aflição. Tenham de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Isso que hoje o povo aprende dentro das igrejas não é evangelho, não foi Jesus quem ensinou, nem os apóstolos. Quem ensina essas mentiras, essas heresias, esses anátemas, esses paganismos, essa maldição ao povo dentro da igreja, são os pastores que não têm compromisso com o evangelho de Cristo. Eles estão buscando agradar o povo. Eles estão buscando trazer ministração que agrade o povo. Para quê? Para manter o povo dentro dos seus impérios, do sistema onde os homens dominam e desfrutam do que o povo oferece. Não para Deus, para o homem. Só que o povo é iludido, achando que está oferecendo sua devoção, se consagrando, vivendo sacrifício dentro de rotina de trabalho de igreja, de culto, de cerimonial, de ritual. O povo é ensinado que isso é a obra de Deus, é buscar a Deus, é adorar a Deus. Só que não, irmão. Vamos aprender a verdade e ser liberto. Muitos precisam conhecer a verdade para ser liberto e viver uma vida de fé e confiança, firmado em Deus, não dentro de sistema religioso, mas da palavra de Cristo, no próprio Cristo, que é o firme fundamento. Ninguém pode pôr outro. Aqui você aprende. Aqui você é instruído e ensinado para a glória de Deus e para a tua firmeza em Cristo Jesus. Amém? Fique na paz. Evangelista Wellington Ramos, esse é o meu compromisso. Pregar a verdade e nada além da verdade.